vocês? Meu nome é Isa Correia, sou estudante de Engenharia Química e estou aqui para mais uma videoaula. Vocês lembram da aula passada, que a gente começou como estrutura atômica? A gente reviu os modelos atômicos, Rutherford, Bohr, Thomson, lembra disso? Então, hoje a gente vai continuar falando sobre estrutura atômica, mas vamos lembrar dos três princípios fundamentais. Vocês lembram que eu falei? Que eram os elétrons, os nêutrons e os prótons? Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes, vamos fazer uma revisão? Vamos relembrar os modelos atômicos e os químicos e os físicos que fizeram esses modelos. Vamos lá. Modelo de Dalton. São os átomos da mesma substância, os idênticos, átomos indivisíveis e indestrutíveis, a famosa bola de bilhar. Modelo de Thomson. Átomo nêutron, núcleo positivo e elétrons negativos, aquele pudim de passas. E o modelo de Rutherford, núcleo denso e pequeno, elétrons orbitam um núcleo atômico e é aquele modelo planetário. Modelo de Bohr, níveis de energia, orbitais estacionários e é um modelo nuclear. O próton. Então, galera, o próton é uma partícula fundamental na estrutura atômica. Juntamente com os nêutrons, eles formam os núcleos atômicos, exceto por hidrogênio, onde o núcleo é formado apenas por um único próton. A massa de um átomo é a soma das massas dos prótons e dos nêutrons. Como a massa do elétron é muito pequena, ela não é considerada. A massa do átomo ela é representada pela letra A. O que caracteriza um elemento é o número de prótons do átomo, conhecido como número atômico do elemento, que ele é representado pela letra Z. O número da massa A do átomo é formada pela a soma do número do atômico, que é o Z, com o número de nêutrons N, ou seja, A é igual a Z mais N, onde a massa é igual ao número de prótons, ou número atômico, mais o número de nêutrons. Nêutrons. O nêutron são partículas neutras que fazem parte da estrutura atômica dos átomos, juntamente com os prótons. Ele tem massa, mas não tem carga. A massa é muito parecida com a do próton. O nêutron ele se localiza na porção central do núcleo do átomo. Então, para calcular a quantidade de nêutron que o átomo possui, basta a gente fazer a subtração entre o número de massa, que é o A, e o número eletrônico Z. Ou seja, o número de nêutrons é igual à massa menos o número de prótons, ou número atômico. E os elétrons? O elétron é uma partícula subatômica que circunda o núcleo atômico. E ele é responsável pela criação de campos elétricos magnéticos. Um próton na presença de outro próton, ele se repele. Então, o mesmo ocorre com os elétrons. Mas entre um próton e um elétron, existe uma força de atração. Então, dessa maneira, a gente atribui ao próton e ao elétron uma propriedade física denominada carga elétrica. Então, o elétron ele é calculado da seguinte forma. O elétron é igual a um número atômico, ou número de prótons. E quando existe uma carga, seja ela positiva ou negativa, o elétron vai ser igual ao número de prótons menos essa carga elétrica que existe. Então, a gente vai ver isso no próximo exercício. Se liga aí. A presença do íon ferro mais 2 na dieta é importante, entre outros motivos, porque toma parte da constituição do pigmento vermelho presente no sangue, a hemoglobina. Considerando que ele apresenta o número atômico 26 e número de massa 56, o número de prótons, elétrons e nêutrons desse íon são, respectivamente... Vamos lá? Na questão, ele quer saber o número de prótons, de elétrons e de nêutrons. Só que ele dá o número atômico, que é 26, e o número de massa, que é 56. Só que a gente aprendeu que o número atômico é igual ao número de prótons. Então, Z, a gente sabe que é 26. Porque o número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu tive na questão, qual que tem 26? A letra A letra B e a letra E. Então, a gente descarta a letra C e a letra D. Então, vamos lá. Número de elétrons. A gente não viu que o elétrons é igual ao número de prótons menos a carga elétrica? E a gente quer saber o do ferro mais 2. Então, vamos lá. Elétrons
é igual ao número atômico, que é o número de prótons, 26, menos a carga elétrica, né, mais 2. Então, bota aqui entre parênteses, mais 2. Menos com mais é menos. 26 menos 2 é igual a 24. Então, a gente tem 24 elétrons. Vamos lá. 26 não é a letra A. 26, 28 também não é. 26 e 24. Vamos marcar a letra E, que a gente já sabe que é a letra E. Mas vamos fazer o número de nêutrons. O número de nêutrons a gente não aprendeu? Que o número de nêutrons é igual a massa. A massa não é 56? Menos o número de prótons, que é 26. Então, o número de nêutrons é igual a 30. Letra E. 26, número de prótons, que é igual ao número atômico. 24, que é o número de elétrons. E 30, o número de nêutrons. Foi? Elemento químico. Cada elemento químico da tabela periódica ela é representada pela letra que indica o elemento, por exemplo, o hidrogênio, onde na parte superior aponta-se o número de massa, que é a letra A, enquanto no número atômico ele se localiza na parte inferior da letra. Então, toda vez que você vê uma letra, uma substância, em cima tem um número, embaixo outro número, então em cima quer dizer que é o número de massa, e embaixo quer dizer que é o número atômico, os prótons. Os isótopos. Os isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, os quais apresentam o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Os isóbaros são átomos de distintos elementos químicos, os quais apresentam o mesmo número de massa e diferente número atômico. E os isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, os quais apresentam diferente número atômico, diferente número de massa e o mesmo número de nêutrons. Vamos ver isso num próximo exercício? Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, cerca de 100 milhões de pessoas no século XX morreram por conta de complicações provocadas pelo tabaco. Entre as substâncias presentes na fumaça do cigarro, podemos encontrar AS, CD, PB, PO e PO, além de outras. Observando os elementos citados, podemos dizer que são isótonos. Então, nesse exercício, a gente tem que lembrar que o número de massa fica em cima e o número atômico fica embaixo, que é o número de prótons. Vamos lá fazer mais esse exercício? Saber quais deles são isótonos. Só que a gente tem que lembrar que são isótonos. São diferentes elementos químicos, então a gente pode ver que a letra B não pode ser, porque é o mesmo elemento químico. Então a gente já descarta a letra B. O resto é tudo diferente, olha. Dá uma olhadinha. Diferente número de massa e número atômico. Então, o número de massa é o que está em cima. Então, vamos ver. Número de massa diferente, número de massa diferente, número de massa diferente, número de massa diferente e número de massa diferente. E diferente número atômico, que é o que está embaixo. Diferente número atômico, diferente... Aqui não, aqui está igual. Só que o B já descartou. Então, vamos lá. Diferente número atômico, diferente número atômico e diferente número atômico. Só que eles têm o mesmo número de nêutrons. Só que o que é nêutrons? É a massa menos o número de prótons. Vai ser a massa menos o número de prótons, a massa menos o número de prótons. Então, eu fiz aqui o número de nêutrons do PP, o número de nêutrons do PO, o número de nêutrons do AS e o número de nêutrons do CD. Então, a questão que tem o mesmo número de nêutrons, PB, 125, PO, 125. Letra A, mesmo número de nêutrons, mas vamos ver a letra C. Número de nêutrons do AS, 41. Número de nêutrons do CD, 64. Número de nêutrons do CD, 64. Número de nêutrons do PB, 125. Número de nêutrons do AS, 41. Número de nêutrons do PB, 125. Então, a questão certa é a letra A, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Distribuição eletrônica de elétrons.
Os elétrons eles estão distribuídos em camadas ao redor do núcleo e admite-se a existência de 7 camadas eletrônicas, designadas pelas letras maiúsculas K, L, M, N, O, P e Q. Então, à medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons localizados. As camadas da eletrosfera representam os níveis de energia de eletrosfera. Assim, as camadas K, L, M, N, O, P e Q, elas constituem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo nível de energia, respectivamente. Então, por meio desse método experimental, os químicos concluíram que o número máximo de elétrons que cabem em cada camada, o nível de energia, é K2, L8, M18, N32, O32, P18, Q2 e alguns autores admitem até 8. Em cada camada ou nível de energia, os elétrons eles se distribuem em subcamadas ou subníveis de energia, representados pelas letras S, P, D e F, em ordem crescente de energia. O número máximo de elétrons que cabe em cada camada ou subnível de energia também foi determinado experimentalmente. Então, o subnível S suporta o número máximo de elétrons 2, o subnível P 6, D 10 e F 14. O número de subníveis que constitui cada nível de energia depende do número máximo de elétrons que cabem em cada nível. Assim como no primeiro nível, que é o nível K, cabem no máximo 2 elétrons, esse nível apresenta apenas um subnível S, no qual cabem 2 elétrons também. Então, o subnível S do primeiro nível de energia, ele é representado por um S. E no segundo nível, que é o L, ele não cabe no máximo 8 elétrons. Então, o segundo nível ele é constituído de um subnível S, que cabe 2 elétrons no máximo, e um subnível P, que cabem no máximo 6 elétrons. Então, desse modo, o segundo nível ele é formado de 2 subníveis, representado por 2S e 2P. Então, assim por diante. Linus Carl Pauling, ele foi um químico americano, elaborou um dispositivo prático que permite colocar todos os subníveis de energia, conhecido em ordem crescente de energia. Ele é o processo das diagonais. Ele é denominado diagrama de Pauling, representado a seguir. A ordem crescente de energia dos subníveis é a ordem da sequência das diagonais. Então vamos ver, eu vou tentar fazer aqui para vocês de uma forma mais clara e fácil possível. Vamos lá? Então, galera, agora a gente vai saber como que faz o diagrama de Pauling. Pelo menos o método mais fácil que eu acho, que eu encontrei, é primeiro colocando os 7 níveis de energia na linha vertical, um embaixo do outro, e completar com os subníveis de energia, que é naquela ordem, o S, P, o D e o F. Então, o primeiro nível de energia, ele só vai ter um subnível, que é o S. Um S. O segundo vai ter 2 subníveis de energia, que é o 2S e o 2P. O terceiro vai ter 3 subníveis, que vai ser o 3S, e é importante colocar um debaixo do outro. Então, o 3S vai ficar debaixo do 2S e o 2P debaixo do 3P. Só que ele vai ter 3 subníveis, 3D. O quarto vai ter 4 subníveis, vai ser 4S, 4P, 4D e o 4F. Aqui que vem o segredo. O quinto nível de energia, ele vai continuar com 4 subníveis. Ele vai imitar o quarto. Então, vamos lá. 5S, 5P, 5D e 5F. E agora, a gente vai começar a diminuir um por um até chegar no 7. Então, o 6 vai ser 6S, 6P, 6D. Parou por aqui. E o 7 vai ser 7S e 7P. Parou por aqui. Vai fazer tipo uma escadinha quando chega no 5. E agora, como que a gente vai fazer
Para distribuir, para fazer a distribuição eletrônica, a gente começa a fazer umas setas diagonais de cima para baixo. Então, primeiro vai ser o 1S, depois o 2. E assim que a gente começa a distribuição eletrônica. Então, galera, essa foi mais uma videoaula do resuminho da Isa. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, a gente vai saber mais um pouquinho sobre tabela periódica. Então, fiquem ligados, se inscreve no canal, dê aquele like e feliz dia dos namorados!